Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse momento eu quero responder a algumas perguntas que me fazem e eu tenho a obrigação, o dever moral de respondê-las. As pessoas me perguntam por que eu deixei a Assembleia de Deus Ministério Recife. Eu deixei a Assembleia de Deus Recife não por pecado, graças a Deus, ninguém na Assembleia de Deus Recife me acusa de pecado, de delitos, graças a Deus por isso. Fico elogiado quando as pessoas dizem que grandes pessoas, grandes nomes deixaram a Igreja Assembleia de Deus, entre os quais a minha pessoa. E também outros deixaram, inclusive agora há pouco, recentemente, um presbítero de uma grande envergadura também deixou o Ministério Assembleia de Deus. Não quero citar o nome para não comprometer-me e não comprometê-lo. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso é que eu deixei porque nos primeiros momentos que o pastor chegou aqui, na época, ele e o seu genro, houve o primeiro delito daquela dupla. Parece que vieram dispostos a dilapidar o patrimônio que nós ajudamos a construir. Naquele momento, houve um escândalo chamado escândalo da Mercedes Amarela. E em que consistiu esse escândalo? A Mercedes Amarela apareceu aqui, agregada à prefeitura, e quando começou a se investigar, apareceu um rapaz cuja relação ou cujo nome eu não posso dizer aqui, mas todo mundo sabe quem é, de quem estou falando. E esse rapaz dizia que a Mercedes era dele. Mas nós começamos a questionar porque o rapaz não tinha condição nem de comprar uma moto. E aquele rapaz comprando uma Mercedes, e começamos a investigar. E fomos exatamente na época era possível você acessar a placa do carro e conhecer o nome. E quando acessamos a placa do carro e vimos o nome que estava no carro do proprietário do carro era o senhor Elton. O senhor Elton era o dono, era o laranja, tá certo? Na verdade não era o dono. O dono não era quem dirigia. O carro estava no nome do senhor Elton e, no entanto, o carro não era também do senhor Elton. Ou seja, a prática laranja que a gente condena no mundo, a igreja estava adotando. E quando procuramos saber na verdade, a tal caçamba pertencia ao pastor Antônio. Então, a partir dali, nós começamos travando uma guerra contra as trevas, contra o pecado, contra a corrupção. E aí nós fomos mal interpretados e começamos a ser perseguidos. Porque nós começamos a inquirir acerca dos dízimos, para onde estavam indo os dízimos. E por isso eu fui ameaçado. E eu não quero colocar nesse vídeo, porque isso serve por orientação para a minha testemunha, se em algum momento eu tiver que comparecer à justiça. E fomos ameaçados. O pastor disse em plena reunião que eu era um pecador, que não se juntassem comigo, e que eu não era dizimista e que eu estava em pecado por não participar da ceia. E eu não participava da ceia porque eu tinha outra prioridade. Qual era a prioridade? Eu estava fazendo minha graduação em Palmares. E todas as noites eu ia para Palmares. Então, ele fez isso e disse mais. O senhor está se levantando para cair. Mas graças a Deus que é justo, quem caiu foi ele. Então, depois disso, quando eu comecei a investigar os desvios da igreja, o senhor Elton me ameaçou, dizendo a seguinte frase, abre aspas, a gente se encontra lá na frente. E eu disse, o senhor vai mandar me matar? Ele falou, eu vim de uma terra que para matar não precisa mandar. Fecha aspas. Então observe que essas pessoas são violentas, só que eu não tenho medo, irmãos. Digo como Paulo, eu não tenho a minha vida por preciosa. Filipenses, ele diz que nós devemos combater a corrupção. Como é que uma igreja adota pastores que fazem rachadinhas com vereadoras, rachadinhas com deputados,
pessoas que não prestam conta. Vocês precisam acordar, gente. Nós precisamos dizer a esse povo, a esses pastores, que tenham um pouco de vergonha na cara. A gente não suporta mais isso. Não tem cabimento. Você é dono do dinheiro. É você que é patrão. Você não é empregado. O seu dinheiro é que paga o pastor e você ainda é submisso. Eles não dão a você um paletó, não dão a vocês um sapato, ainda cobra dízimo, ainda manda a moto de vocês de graça praticamente. Se roubarem as motos, vocês não vão reaver. Vão reaver sim, porque se for roubado uma moto aqui no Campo de Maraji, eu vou denunciar. Eu vou correr atrás. E o irmão não vai ficar sem moto. Porque eles estão habituados. Tá certo? Estão habituados a tomarem até terreno de viúvas. Agora, constrói uma casa suntuosa, como eu denunciei no vídeo anterior. Onde está a cabeça desse povo? Qual o senso de moralidade que existe, irmãos? A igreja está se corrompendo, o corpo docente, o corpo de liderança, os presbíteros não se manifestam. Acha que isso é normal? Esses pastores estão ensinando que desviar dinheiro, que tomar a coisa alheia é normal. E as pessoas estão achando normal. O seu Ailton, um pecador, fazendo toda essa injustiça com as pessoas. Meus irmãos queridos, eu estou falando isso porque Deus me autorizou a fazer isso. Eu não me incomodei, eu não me estava numa situação confortável se eu não fosse brigar por essa causa. Uma causa santa, uma causa justa. A Assembleia de Deus é uma igreja séria. Os membros são sérios. Membros que recebem salários mínimos e ainda contribuem com dízimo para esses homens milionários desviarem dinheiro, meus irmãos. Se eles não têm temor a Deus, problema deles. Agora nós temos compromisso com a verdade. Nós temos compromisso e nós temos que abrir a boca. Por favor, me ligue. Ligue no zap, eu não vou dizer seu nome, mas continue sendo, aleluias, sendo uma pessoa que não se acomoda, que não se aliena a esse tipo de pessoas. Denuncie, não seja covarde, tá certo? Eu estou aqui para ajudar. Vamos sim fazer estrago no bolso desses homens da igreja, não. A igreja de Deus eu não ouso tocar. Eu sou uma pessoa inteligente. Eu não ouso tocar na igreja de Deus, porque a igreja é santa. Deus me livre de tocar na igreja de Deus. Agora, esses homens que se desviaram da verdade, como eu provei no vídeo, desviaram com a anuência do senhor Ailton, que sabia tudo. Fomos no Tempo Central, fui ameaçado, os irmãos foram no Tempo Central denunciar o seu Elton, e nada foi feito. Ele está aqui hoje na igreja. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como que a pessoa se junta com o outro para desviar dinheiro e continuar na igreja? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Me responda qual o objetivo de manter uma pessoa que se juntou a outro para desviar dinheiro da igreja. Se eu estiver faltando com a verdade, irmãos, eles vão se acionar a justiça. E eles têm todo o direito de acionar a justiça. Mas sabe quantas vezes eles vão acionar? Nenhuma, porque eu tenho documentos. Porque eu tenho áudios que comprometem muito mais ele. Por isso que eu não vou divulgar agora. Então, eu vou dizer para vocês, eles não vão denunciar. Agora, por favor, senhores pastores, criem vergonha. Criem vergonha. Temam ao menos a justiça, já que não temem a Deus, já que estão caídos. Criem vergonha. Não façam isso com os pobres. Eu sei que vocês vão se haver com Deus. Mas nós precisamos acionar a justiça para que vocês comecem a pagar aqui. Tá certo? Então eu estou à disposição. Se quiserem conversar comigo, é só me chamar. Se quiserem uma entrevista comigo, é só me chamar. Se quiserem que eu confirme o que eu estou dizendo, é só me chamar. Vocês têm meu zap. Tá certo? Agora devolva o terreno que vocês desviaram, roubaram, se apropriaram da irmã. E os irmãos, por favor, não dê dízimo enquanto eles não prestarem conta. Enquanto eles não disserem foi gasto nisso, naquilo, porque a igreja de Escada tem mais de 1 milhão em caixa, mais de 1 milhão em banco. Para que igreja com dinheiro em caixa? Quando as pessoas estão morrendo de fome, quando os pobres estão pagando aluguel, quando as pessoas precisam de casa, essas pessoas estão com dinheiro no banco. A igreja de Amaragi aqui, ela tem mais de 300 mil reais em caixa. Para que esse dinheiro? Para que, meus irmãos? Então, denuncie. Não se acovarde,
Não se acomode, porque a Bíblia diz que nós somos atalaias. E atalaia é para expor, atalaia é para colocar a cara, atalaia é para denunciar. Eu, como atalaia, estou denunciando. Agora, nenhum deles tem condição de debater comigo e nem questionar. Porque a minha vida foi pautada na verdade durante o tempo que eu estive na Assembleia de Deus. Tá certo? Ninguém pode dizer que irmão Silvio, e se disser, diz na minha ausência. Não terão coragem de dizer na minha presença, porque nenhum tem como desabonar minha conduta. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Nós vamos gravar outros vídeos, tá certo? Então acompanhe no meu canal o Atalaia, mas você vai acessar lá Silvio Moura e você vai ver meus vídeos lá. Acompanhe, denuncie, não se corrompa. Omissão é pecado. Então, denuncie para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.